Salve fiel, salve nação corintiana. Quarta-feira, muita informação importante no Corinthians. O Corinthians já está definindo um novo técnico para comandar o time. Ramon Dias está por detalhes para assinar com o Corinthians. Eu gostaria de perguntar para vocês, fiel torcida, o Ramon Dias é uma boa escolha para assumir o comando técnico do Corinthians nesse momento? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se esse nome agrada a vocês ou não. Tem informação nos bastidores fervendo, Pedro Henrique se envolvendo aí num acidente mamado com o Carlos Miguel. Tem o Gustavo Silva e o Arthur Souza pedindo a rescisão do contrato e não jogam mais pelo Corinthians. Tem informação sobre reforços, olha, tem muita coisa acontecendo, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar trazendo notícias exclusivas e o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Timão, hein? A boa notícia para o torcedor corintiano é que o Corinthians encaminhou a contratação do meio-campista Alex Santana, do Atlético Paranaense. Os clubes trocaram documentos antes da oficialização do acordo, estão, portanto, nos últimos detalhes para que o Corinthians anuncie o Alex Santana como reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. Aos 29 anos, o jogador tem contrato com o Atlético Paranaense até julho de 2026. O Corinthians deve comprar 100% dos direitos econômicos do Alex Santana e assinar contrato por 3 temporadas. O valor da transação não foi anunciado, não foi revelado. O Corinthians, o Alex Santana foi revelado pelo Internacional e soma passagens por Criciúma, Guarani, Paraná Clube, Botafogo, e antes de defender o Atlético Paranaense. O Corinthians tem um interesse antigo no Alex Santana, né? Tem um interesse antigo no Alex Santana e precisa de jogadores para o meio de campo, precisa de jogadores de volante e por isso o Corinthians está contratando este jogador. O Corinthians também tem outros jogadores que gostaria de contratar, por exemplo, o meio-campista Charles do Midland da Noruega, é um jogador que está na lista de contratações do Corinthians, do Midland da Dinamarca, o Charles do Midland da Dinamarca é um jogador que está na lista de contratações do Corinthians. O Hugo Souza já foi contratado, já foi inclusive apresentado pelo Corinthians, né, como reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro, o goleiro Hugo Souza. O Corinthians também tem interesse na contratação do Borja, lateral esquerdo do Sport Braga. É outro jogador que interessa ao Corinthians. E o Corinthians tem interesse também no Brian Rodrigues, atacante Brian Rodrigues, uruguaio, Brian Rodrigues. Mas a primeira proposta que o Corinthians fez para o Brian Rodrigues foi uma proposta muito baixa e considerada ridícula pelo América do México. O Corinthians deve fazer uma nova proposta para tentar a contratação do Brian Rodrigues, jogador da seleção uruguaia. Mas o América do México quer 6 milhões de dólares para negociar o jogador. E a primeira proposta do Corinthians, não foi revelada qual é a proposta, mas foi uma proposta muito baixa. A respeito do técnico do Corinthians, o Ramon Dias está cada vez mais perto do Corinthians. Deve ser anunciado como técnico nas próximas horas. Ramon Dias, o experiente Ramon Dias, de 64 anos, campeão da Libertadores com o River Plate. Tem no currículo outros títulos nacionais com o clube argentino. No Brasil, passou pelo Botafogo e pelo Vasco da Gama, que foi o seu melhor trabalho. Ele livrou o Vasco da Gama do rebaixamento no ano passado. O plano A do Corinthians era o Fábio Carille, mas o técnico está empregado no Santos e não conseguiu se desligar do time da Vila Belmiro. O Corinthians queria que o Fábio Carille se desligasse do time da Vila Belmiro, para não entrar em atrito, não se indispor com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que por sua vez não quis liberar o treinador para o Corinthians. Com isso, o Fábio Carille está cada vez mais distante do Corinthians.
e o Ramon Dias está cada vez mais próximo do Corinthians. O Ramon Dias deve ser anunciado nas próximas horas como técnico do Timão. O Ramon Dias disputou também o Campeonato Mundial de Clubes com o Al Hilal e eliminou o Flamengo do Vitor Pereira na competição, né, em 2023. O objetivo do Corinthians é que o Ramon Dias já esteja no comando da equipe nesta quinta-feira contra o Vasco. Mas antes disso, vai ter que resolver uma pendência burocrática, porque o nome dele continua registrado no BID da CBF como técnico do Vasco. À época houve um imbróglio na saída dele, do Vasco, ele disse que foi demitido, o Vasco disse que ele pediu demissão, e aí ficou aquela história de quem é que paga a multa rescisória e etc. E, por enquanto, a verdade é que, por enquanto, o Corinthians está sendo comandado pelo Rafael Larucci, que é técnico do Sub-20. Até outro dia era técnico do Sub-17. E agora está comandando o time profissional. Então, veja você como está a situação do Corinthians nesse momento. O Corinthians, mas está bem próximo do Ramon Dias. O Ramon Dias deve ser anunciado como técnico. Ele e o Emiliano Dias, que é o seu filho. Na verdade, quem comanda os treinamentos é o Emiliano Dias. O Ramon Dias fica tomando conta da gestão do grupo. E o Emiliano Dias é quem comanda os treinamentos. Pelo menos foi assim no Vasco da Gama e foi assim também no Botafogo, os clubes pelos quais ele passou aqui no Brasil. É o Corinthians, perto de um novo técnico. É o Corinthians, sem o Mosquito e sem o Arthur Souza. É o Corinthians, que deve ter reforços com Alex Santana. É o Corinthians, com o novo CEO. É o Corinthians, que vive momentos de crise, né, e que joga amanhã contra o Vitória. Amanhã, quinta-feira, portanto, contra o Vitória. E o Corinthians ainda não tem técnico, né? Precisa de um técnico urgente, pelo menos para ficar no banco de reservas contra o Vitória. Inscreva-se no canal do CDT de graça, você não... E continuando falando ainda do Timão, fiel torcida, fiel torcida. Acho que o Ramon Dias está aí 99% de chance de ser um novo treinador do Corinthians. Ainda não tem nada fechado, mas estão por um detalhe. Ele já aceitou a proposta do Corinthians, já deu aval aí para assumir o elenco corintiano. E esse nome agrada a vocês? Eu sinceramente eu tenho medo, hein? Tenho muito medo do Ramon Dias à frente do comando técnico do Corinthians, porque por se tratar aí de outra aposta, né? Pode melhorar, mas é um nome que, sinceramente, não sei se é para a situação do Corinthians crítica, né? A situação do Corinthians tá crítica, mano. Amanhã o Corinthians joga contra o Vitória, precisando ganhar a todo custo. Não tem treinador ainda, o elenco aí todo bagunçado praticamente, né? Jogador indo embora, o Mosquito e o Arthur Souza, que para mim merecia tanto uma oportunidade, acionou a justiça e deve ter o seu contrato rescindido. O Gustavo Silva, o Santos já demonstrou até interesse já em contratar o jogador. Então o Corinthians, em vez de reforçou oficialmente, só trouxe o Hugo Souza, um goleiro que, no meu modo de ver, não precisava nem ter contratado. Sinceramente, a situação do Corinthians tá complicada e a gente não vê o norte, né? A gente não vê algo concreto sendo trabalhado. O Augusto Melo prometeu 4 reforços de peso e até agora, Alex Santana, Charles, que está na Dinamarca, Hugo Souza, tem interesse no Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que está servindo a seleção lá na Copa América, né? Então o Corinthians aí ainda pode perder jogadores. Tem o Wesley que vem sendo sondado pelos times da Europa. O Breno Bidon também tem gente falando já que time europeu já veio sondar aqui em São Paulo o jogador, né? Então o Corinthians está numa situação muito complicada. E junto com o Ramon Dias, quem está vindo também é o Alex Santana, meio-campista que está aí no Atlético Paranaense, né? O Corinthians precisa de jogadores em todas as posições, precisa reforçar o ataque, a defesa, o meio-campo. Então o Corinthians aí tá precisando de jogadores que sejam bem fisicamente, jogadores altos e com boa, que sejam jogando aí
bastante fisicamente sejam interessantes, né? Para aguentar aí as competições, que o Corinthians está complicado no Brasileiro, mas vale lembrar que já já a Copa do Brasil volta, tem a Sul-Americana também, que o Corinthians está aí nas oitavas de final. Então tem muita coisa ainda para acontecer ainda na temporada. O Augusto Melo precisa urgente reaver aí as contratações. Eu não sei, sinceramente, se o Ramon Dias vai dar jeito nesse time. Não sei. Eu quero ouvir você. Deixa aqui a sua opinião abaixo. Se você concorda com essa contratação do Ramon Dias bastante bem encaminhada, né? Eu já não concordava em trazer o Carille. Eu não concordo em trazer o Ramon Dias. Eu acho que deveria ser avaliado aí alguns outros técnicos. Martim Anselmi, o Cuca. Por que o Augusto Melo não contrata o Cuca? Alguém sabe? Tá com medo do futebol feminino, dos lacradores? Ele é o presidente do Corinthians. Acho que o nome certo para o Corinthians seria o Cuca. Mas é aquilo, ele não quer ter problemas agora, né? Então, possivelmente, ele já falou aí para alguns setoristas aí que não vai atrás do Cuca. Sampaoli seria uma boa para o Corinthians? Não sei. Dá tempo, hein, Augusto Melo? Dá tempo, hein? Por enquanto, o Ramon Dias ainda não assinou o contrato com o Timão, mas a grande possibilidade dele ser o novo treinador do Corinthians. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, se o Augusto Melo tá certo ou não. Ó, amanhã tem Corinthians e Vitória em casa, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos nessa, hein, Corinthians? O Corinthians precisa pontuar a qualquer custo. Não importa se jogar bonito, se jogar feio. É ganhar e ganhar. Precisa dos 3 pontos urgente. Urgente. Deixa a sua opinião aqui abaixo sobre essa contratação do Ramon Dias, se você concorda ou não. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Então ative o sino das notificações para vocês não perderem nada, tá bom? Canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!